Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente aqueles que estão vindo a primeira vez a esta casa. Bendito seja Jesus, que nos ampara e nos protege e que nos dá a condição de ter o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina que é consoladora, a doutrina de amor que Allan Kardec compilou para que nós pudéssemos entender o verdadeiro sentido da vida. Esse sentido que faz com que todos nós procuremos no caminhar de nossa existência as virtudes necessárias para que a gente possa chegar ao final da nossa existência material e ter um afago, imaginando que passamos por momentos onde a evolução estava segura. Hoje não é diferente. Hoje nós relembraremos o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo mestre leonês Allan Kardec, que nos traz no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Quando a gente vai estudar Kardec, nós temos uma alegria imensa, porque vamos imaginar naquele período onde ele estava compilando todas as informações que eram advindas através das mensagens psicografadas. Esse educador, mestre leonês, de uma forma agradável, colocou no Evangelho a organização que nós precisamos para entender quem somos nós, da onde que nós viemos, para onde é que nós vamos, quais são as qualidades que deveremos relutar para evitar que caiamos de novo em alguns detalhes, para galgar novos degraus na escala evolutiva. Então eu convido aos amigos para que a gente possa relembrar Kardec no dia de hoje, na noite de hoje. Mas não pense vocês que vocês vão ficar apenas sentados. No finalzinho vai ter uma provinha e eu quero saber se vocês vão lembrar de toda a parte da palestra que eu falei durante o dia de hoje. Quando a gente fala em Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala a ouvir, como a Amanda já comentou, fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação há um grande mérito. Há um meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável da superioridade moral. Porquanto para encarar as coisas do mais alto é necessário abstrair da vida presente, identificar-se sim com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar-se à satisfação que advém, como a Amanda comentou, dos testemunhos dos homens e esperar simplesmente a aprovação de Deus. Aquele que dá mais importância e reconhecimento ao reconhecimento dos homens do que de Deus, é claro que está depositando mais fé nestes do que no valor futuro de sua vida. Quantos há que só dão a imaginar que aquele que o recebe irá anunciar por toda parte o benefício que foi recebido? Como ela mesma falou, quanto que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas nada dariam. Os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Aquele que procura a própria glorificação na terra pelo bem que pratica, ele já pagou a si mesmo. Não saber a mão esquerda o que dá a vossa mão direita é uma imagem que representa a beneficência modesta. Existe também a falsa modesta. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo porém o cuidado de deixar um pedacinho aparente para que ele possa ser visto. Estes que agem desta forma, com absoluta segurança, já receberam o seu quinhão. E para aquele que, de certo modo, até impõe o reconhecimento depois de uma ação realizada, para estes, nem mesmo a recompensa terrestre existe, pois não ouvirá bem dizer seu nome, sendo o primeiro castigo uma das maiores chagas que nós temos, o orgulho. As lágrimas
que secam por vaidade, ao invés de subir ao céu, atinge o coração do aflito, sendo igual a uma moeda falsa sem nenhum valor. A beneficência praticada sem ostentação, esta tem um duplo caráter, que é, além de ser uma caridade material, também é uma caridade moral. Quando se fala em caridade material, meus irmãos, falamos de auxiliar com aqueles elementos que são necessários a dar uma condição física daqueles que ainda têm a grande necessidade. Mas, porém, falar da caridade moral, ela resguarda o benefício sem que o seu amor próprio seja atingido, e reserva a dignidade do ser, pois, aceitando um serviço, é bem diferente que receber um auxílio extra. A verdadeira caridade, meus irmãos, ao contrário, ela é delicada, ela é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar as simples aparências capazes de melindrar aquele a quem eu estou auxiliando. Saber encontrar palavras brandas, carinhosas, afáveis, que colocam o beneficiado à vontade, ao passo que a caridade orgulhosa, esta o esmaga. Nossa maior conquista no entendimento do termo, não sabe ou não saiba a mão esquerda o que dá a direita, é conseguir fazer uma inversão dos papéis, quando o benfeitor acha meios de figurar como o próprio beneficiado, diante daquele a quem presta o serviço. Em muitos momentos nós temos a oportunidade de auxiliar o nosso próprio. A própria casa, tem a casa da sopa, tem o atendimento, aqueles que vêm para o bazar, e lá está a nossa oportunidade de fazer uma caridade. Ela pode ser material, ela pode começar com assistencialismo, é um começo. Isso vai dando dentro de nós uma entronização e que vai mudando a nossa psique, o nosso momento de pensar e o nosso momento de agir. Aquela caridade, quando nós fazemos uma inversão, como diz o texto, dos papéis, nós teremos o maior prazer. E é aí que vem o verdadeiro sentido da real necessidade de ajudar. Quando a gente pensa em ajudar alguém, é na realidade muitos que estão nos ajudando, com um sorriso, um abraço amigo, com uma certeza. Quando a gente leva alguma coisa a alguém, pode ter a certeza que o benefício já começa em nós mesmos. O espírito de Viana de Carvalho, pelas mãos hábeis de Divaldo Pereira Franco, no livro Médiuns e Mediunidade, nos traz uma classificação dos níveis de consciência humana que todos nós temos que evoluir. Através das virtudes que buscamos, nós estamos fazendo com que o nosso espírito tenha um aprofundamento de todas as qualidades. E essas qualidades de conhecimento, das virtudes, irão fazer o nosso crescimento de conhecimento e o conhecimento moral. Porém, todos nós estagiamos em condições diferenciadas. É como um pé de laranja. Nem todas as laranjas amadurecem ao mesmo tempo. Algumas antes, outras no meio, outras depois. Porque todas elas estão a caminho do processo. E veja o que ele fala. Fazendo uma releitura do trabalho do bioquímico inglês Robert de Hoop, que faleceu em 1987, ele classificou a consciência em 5 níveis, apresentado na revista Reformador de julho de 2024. O primeiro estado que nós temos é chamada a consciência do sono. Refere-se ao estado da ausência de todos, na grande maioria, de um idealismo no indivíduo.
no que se compraz unicamente em atender aos automatismos fisiológicos, ou seja, aos detalhes ligados a ele mesmo. Os seus atos do cotidiano são praticados sem a contribuição da razão e da sensibilidade afetiva, apenas aguçando as sensações. Ele vive em função de si mesmo e sem se preocupar com o seu semelhante. Ele ainda está numa consciência de sono. Bastam as suas necessidades essenciais, o seu ego, a sua realidade. Este é um estado ainda primitivo. Num segundo estágio, evoluiremos para uma consciência em despertamento. Surgem as primeiras expressões do idealismo, de ser ideal, na busca de alguma coisa, ainda que voltadas para as aquisições ligadas à sua própria sobrevivência e ao bem-estar do seu próprio ser. Buscam prazeres além dos sensoriais, como o de convivência em grupo, o de conhecimento adquirido e até da esperança e da fé. Começa a fazer parte de um grupo social ou busca qualquer tipo de conhecimento em uma cultura diferente e até começa a fazer parte de um grupo religioso. Passam a ter estímulos em zonas profundas do espírito ou recebem influência dos espíritos superiores para novos significados da vida. Crescem de patamares, tendo insights, começam a trabalhar com ajuda, torcem para um clube, querem vencer, buscam a beneficência, começam a sair do seu próprio eu, consciência em despertamento. No terceiro estágio, chegaremos a uma consciência desperta. O fator evolutivo transformador é o melhoramento da capacidade de observar a si mesmo e ao seu próximo, produzindo uma percepção mais enriquecida. A harmonia e a ética, observem bem, a harmonia e a ética se torna fator bastante relevante. Amplia-se o grau de relacionamento emocional com o seu próximo e com os entes queridos. A luta por mim e pelo próximo ganha um outro elemento, o elemento de que o próximo pode precisar de mim. Ele começa a questionar: quem sou eu? O que eu estou fazendo nesta vida? Por que eu estou aqui? Quais são as causas que me fizeram estar numa existência desta forma ou daquela? Qual é o verdadeiro valor da vida? Será que esta vida ela termina com a morte física? Ele quer melhorar em tudo, integrando-se ao trabalho, ao labor, sendo de uma maneira muito mais digna. Essa é a consciência desperta. Já questiona-se o que somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que é necessário passar pela porta estreita, ao invés de muitas vezes ter a facilidade pela porta aberta, larga, que pode ser um grande equívoco em muitas de nossas ações. Para chegar no quarto nível de consciência, a consciência de si mesmo, do seu ego, a transcendência do eu. São estados muito mais avançados de lucidez e de interação com o mundo e com os seres. Eu sou importante, eles pensam, mas a minha importância está na razão direta da importância que eu atribua ao meu semelhante, para viver os interesses, não só meus, para viver os interesses da comunidade em que eu vivo, do grupo que eu me associei, dos amigos que estão da doutrina, da minha fé religiosa, dos amigos que fazem parte da minha família e de todos os meus familiares.
Pois, queridos irmãos, as nossas maiores dificuldades não estão fora de casa. As nossas maiores dificuldades estão dentro das quatro paredes. E Jesus está nos dando a oportunidade de muitas vezes estarmos vivenciando novamente uma vida de correção. Porque quem fomos nós no passado? Se alguém falar, olha, Batiras, vem aqui, eu vou te falar, eu cobro R$1 para te falar quem você foi no passado. Olha, eu pago 2 para não falar nada. Fica quietinho que está tudo bem. Por quê? Nós não sabemos o que nós fizemos. Quais foram as nossas dificuldades? Qual é o nosso grau de inferioridade que tínhamos até então? Agradecer a Jesus pela família que temos. Agradecer pelo amor que podemos vivenciar a cada dia. Você acha que nós não estaremos evoluindo no estágio de consciência se nós amarmos verdadeiramente? E amar não é da boca para fora. Ah, eu amo sim. Amar é vivenciar, é compartilhar as dificuldades, é saber que a gente tem que ser um pouquinho piedoso com o nosso próximo. Isso se chama indulgência. Eu preciso ser indulgente com o meu semelhante, pois terá uma hora que ele terá que ser indulgente com as minhas falhas. E todos nós falhamos. Quem que não falhou aqui, levante a mão, por favor. Todos nós falhamos. Porém, todos nós podemos trocar o sentimento de culpa pelo sentimento de responsabilidade. Nós falhamos, ponto. Eu errei, ponto. Daqui para frente eu posso fazer algo diferente. Lembra da frase famosa que é atribuída a Chico Xavier? Se eu não posso voltar ao meu passado e refazer os equívocos que cometi, posso sim, daqui para frente, fazer o meu futuro diferente, corrigindo as minhas falhas. E elas são tantas. E não precisamos apontar, porque cada um de nós pode refletir onde é que estão as suas maiores dificuldades. Essas são as nossas maiores falhas. Se te falte amor, dê amor. Se te falte paciência para resolver os detalhes do dia a dia, com o esposo, com a esposa, com a sogra, meu Deus do céu, com a minha sogra, dê paciência, dê amor, dê sentimento, dai o que te falta. Dizia um amigo espiritual nosso, Batiras, dai o que te falta. Como eu tinha dificuldade de entender esta frase. Eu falava assim, mas como é que eu vou dar o que me falta? Se te falta paciência, comece a dar paciência. Se te falte um pouco de amor e compreensão, dê mais amor e compreensão. Se te falta um sorriso amigo, pode ser que você não esteja sendo complacente com o seu semelhante, que você também não sorri. Sorria, pois a vida é uma alegria, a vida é necessária para que a gente possa, a cada minuto, dar graças ao Criador pelas oportunidades que nós temos de melhorar o nosso futuro. Pois eu não quero voltar ao meu passado, eu quero fazer algo diferente para aquilo que ainda posso melhorar. E todos nós podemos. E o nosso estado de consciência estará crescendo até chegar no sentimento de consciência, no quinto e último estágio, chamado a consciência cósmica. Representa o controle pleno de todas as nossas funções orgânicas, ao mesmo tempo, a libertação dos limites humanos, manifestando a abnegação extrema para conosco e para com o nosso semelhante. É o caso do nível atingido por um Francisco de Assis, por um Chico Xavier, por uma Madre Teresa de Calcutá, por Paulo, que falava, já não sou eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. Ou a própria Madre que falava, a minha vida
é a vida dos mais pobres, porque esses mais pobres ninguém quer. Eu sou a vida desses mais pobres, se esquecendo e encaminhando num lugar infecto para tratar de todos aqueles que a matéria ainda era necessária. Não se tinha crescimento material, quanto menos crescimento espiritual. Ou ainda um Pasteur, num laboratório de pesquisa com a vida microbiana, noites e noites, em claro, salvando milhões de pessoas através de suas vacinas. Ou uma mulher maravilhosa, que eu admiro tanto, Marie Curie, aquela com as mãos queimadas pela radioatividade do urânio, fica no meio do interior de um laboratório, no interior da Sorbonne, e falava: chega de me convidar para banquetes e para festas, eu sou uma cientista, eu tenho a necessidade de fazer a procura do melhor para o meu ser humano, para o meu semelhante. Consciência cósmica, aonde a gente esquece o eu e a gente busca uma nova reformulação, fazendo a mudança da vida de muitos. Pode ser que nós não sejamos cientistas, pode ser que a nossa missão não seja tão grande, pode ser que nós não tenhamos um espírito tão evoluído a ter um nível de consciência como esse, mas nós podemos começar. A gente pode sorrir, a gente pode abraçar os familiares, os vizinhos, os amigos do trabalho. Ai, Batiras, mas eu só fico em casa, eu sou uma dona de lar, como é que eu posso estender esse meu amor? Faça o seu melhor. Será que quando você faz o alimento, que dá oportunidade para todos se servirem, não é um amor, não é uma caridade material que estás realizando? Será que quando fica em casa a cuidar dos netos, dos filhos que já estão grandes, e que a gente sempre cuida, mesmo grande, sendo pai a gente sempre está preocupado: filho, como é que está? Filha, como é que está? Filho, não vai vir para casa hoje? Ser pai é ter a oportunidade de vivenciar o amor. E as mães, então, eu fico admirado, porque nasceu do próprio ventre, caminharam 9 meses para ter aquele rebento, e do nada vou deixar para a vida. Eu vou orientar, eu vou amar, eu vou beijar, eu vou fazer o meu diferente, eu vou fazer aquilo que está dentro do meu processo evolutivo. Porém, queridos amigos, há sempre um momento de aprendizado na vida. E esse momento de aprendizado, muitas vezes encontramos nas grandes calamidades. Quando nas calamidades públicas, a caridade se emociona. E observamos de todos, de muitos, impulsos generosos, no sentido de reparar esses próprios desastres. No entanto, há milhares de desastres particulares que muitas vezes passam despercebidos. Desastres que estão num pequeno leito de dor, ou num albergue colocado lá porque a família não pode cuidar, ou numa casa de repouso, ou no lar, ou numa pequena palhoça, numa moradia. Também está lá aquele que é o nosso irmão, é o nosso irmão em Deus, é o nosso espírito que pode evoluir tanto quanto o dele, e que nós temos a oportunidade de uma palavra, de um processo material, de fazer assistencialismo, sim, mas também lembrar de deixar sempre uma sementinha do bem que vai ser plantada através da lei do amor, que ela é universal. Esses todos infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quando a mãe, quando o pai vai fazer o processo da caridade, por que não levar os filhos, ainda pequenos,
para que eles possam ver o exemplo. Mas muitas vezes nós preferimos dar o exemplo da bronca, os exemplos daqueles que estão. Eu digo assim, os filhos deveriam ser tratados como as visitas. Vocês já ouviram isso, gente? Se a visita está lá e quebra uma xícara de café sem querer, aí você vai falar o quê? Ai, querida, fica tranquila, eu já vou passar um paninho. Ah, não é nada, é só uma xícara. A gente vai lá, limpa, né? Vai o nosso filho derramar um copo d'água, né? A gente vai derramar, lá vai você de novo, né? Ó, é o terceiro copo que você quebra esse mês. Agache para falar com ele. Filho, tem que tomar cuidado. A orientação tem que ter. Mas a gente costuma dar muitos exemplos, né? Olha lá você de novo, ó, quebrando. Que tipo de filho vai ser esse? Olha, meus queridos irmãos e amigos, eu tenho a oportunidade de trabalhar com os jovens. Eu sou professor, né? E vivo com essa jovialidade. 15, 16, 17, 18 anos. E atualmente é muito difícil. E a gente ouve a família, viu? Não pensa que a gente não sabe como é que os pais agem em casa, não. A gente sabe sempre que eles falam. Ah, minha mãe que falou. É meu pai que falou. É dessa maneira. E hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado. É muito melhor deixar o exemplo através do amor, da caridade, do que de uma bronca, de um simples copo, uma xícara. Que o bem material a gente pode repor. O medo, o pânico, aquele que não vai confiar, eu vou falar para o meu pai, para a minha mãe, só sabe dar bronca? Eu não, vou falar com o meu amigo, pelo menos meu amigo vai me entender. Temos que tomar cuidado. Estamos vivendo uma nova era, estamos vivendo pessoas mais sensíveis, espíritos evoluídos, porém, ainda trazem uma carga de uma sensibilidade muito aguçada, muito grande, que podemos ferir num gesto do olho, de uma mão, de uma palavra, então, nem se fala. Vamos todos pensar em Jesus, nesses momentos onde temos a dificuldade, pedindo a Ele a orientação. Quem é o pai que dá uma pedra quando o filho pede um pão? Que dá uma serpente quando o filho pede um peixe? Se tu que é pai e mãe sabe dar o melhor para o teu filho, imagine Ele, o Criador, o que poderá dar a nós. Pedi e obterei, bater e abrir-se-vos-á. Essa é a palavra do Mestre. E a gente é tão complicado, né, gente? A gente complica tanto a nossa vida, né? Qual foi a máxima que Jesus falou? Quem é que pode me ajudar? Qual foi uma das frases menores, curtas, e mais significativas que Jesus falou a Simão Pedro? Ó, já dei a dica. Falou a Simão Pedro. Qual é a frase impactante que devemos ter na nossa vida? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Jesus só pedia isso. Ele não pedia mais nada. Amar o próximo como a ti mesmo. Porém, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que são as duas maiores chagas que pode dar o grande problema da nossa evolução, muitas vezes deixamos os detalhes de lado. Meus queridos irmãos, muitos citam que não pode dar o que gostariam porque não tem recursos. Enquanto a caridade demora, a fome e o frio aumentam, pode ter certeza. Todos nós podemos dar. Temos a caridade material, mas também nós temos a caridade moral. Um amparo, uma palavra amiga, um ombro, um esclarecimento, chegam até nós as oportunidades. A verdadeira caridade deve ser pensada no próximo antes de nós mesmos. A ponto de ser sublimado na caridade, estaria em procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Pai Celestial. Infelizmente, a maioria vive a sonhar
com os meios de facilmente se enriquecer, de súbito, sem esforço, correndo atrás de quimeras, de recebimentos inesperados e outros mais. Quem sabe, o muito que receber não começa a partir daí ser o começo da sua derrocada, pelo fato de ser uma prova muito difícil de ser cumprida, pelo enaltecer do poder, das posses, que sejam condições para a decepção da própria vida. Dar parte do seu ao seu semelhante dá a condição de se aplicar a caridade moral, que eleva e fortalece o ser, e deixa a alma mais leve, o coração mais brando nessa caminhada espiritual. Portanto, meus queridos amigos, o óbolo do pobre que dá, privando-se do necessário na maioria das vezes, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que muitas vezes chega a uma certa casa, porém sem se privar de coisa alguma. Sempre teremos algo para dar, sempre teremos algo para dar. Dar o que te falta, lembra do meu amigo? Dar o que te falta. Se não consegue fazer grandes ações, vamos recordar. Faremos amando, respeitando, ouvindo, secando as lágrimas, dando um ombro amigo. Você acha que é pouco isso? Para muitas pessoas que estão numa condição desesperadora, o ombro amigo vale muito mais do que qualquer dinheiro. Daqueles que estão até para tirar a própria vida, em momentos que nós não sabemos por que ele passa, o ombro amigo, a felicitar, a falar da verdadeira vida, será um valor bem mais importante. Nem todos precisam do vil metal, a maioria precisa do verdadeiro amor. E verificando se vocês entenderam ou não, agora nós vamos para a nossa provinha. Vocês pensaram que ia ficar livre de mim? Mas olha bem, o que eu gostaria que você levasse dessa pequena explanação? No primeiro momento, lembre sempre de fazer o que, gente? Fazer o melhor, fazer o chamado o quê? Fazer o bem. Quando eu falo de fazer o bem, é fazer a doação de si para o seu semelhante. A gente pode fazer o bem de que maneira? Matias, eu lembro que você falou. A gente pode dar, a gente pode realizar a chamada o quê? Começa com a letra C. Eu posso fazer o quê? Uma caridade. E quais são os dois tipos de caridade que eu posso realizar? A caridade o quê? Material. Mas eu também falei de outra caridade. Qual é a caridade? Moral. A caridade moral. Aquela que só o amor, o sentimento maior, aquilo que sai dentro de mim, pode dar ao meu semelhante. Com tudo isso, nós estamos dando uma condição mais elevada da nossa o quê? Da nossa o quê? Isso tudo eleva aqueles 5 estágios que eu falei. Eleva a nossa o quê? Consciência. Eleva o nosso estado de consciência. Lembre das 5 fases da consciência: consciência em sono, consciência em despertamento, consciência desperta, consciência em si mesmo, e aquela maior, que é a consciência o quê? Cósmica, que ela está abraçando a todos nós. E tudo isso, meus irmãos, fazer o bem através da caridade, seja material ou seja moral, para que nós tenhamos elevada consciência. Lembre, a gente não precisa lembrar de nós. A gente pode, esquecendo a si mesmo. E esquecendo a si mesmo, nós só encontraremos um detalhe: a realização do amor a quem, gente? A realização do amor ao semelhante ou a realização do amor ao próximo. Se eu realizar o bem, independente de onde eu esteja, através de qualquer tipo de ação,
A caridade é uma das virtudes, mas não é a única. A caridade, ela pode ser um sorriso, um abraço, lembra? Ela pode ser um amparo, ela pode ser um esclarecimento, ela pode ser a luz que está ali, o choro que você vai realizar perante o seu próximo. Mas tudo isso eleva a sua consciência, o seu estado, esquecendo de si, para que a gente possa sempre lembrar que o verdadeiro, o sentimento maior é o que Jesus pediu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado pela oportunidade da casa. Eu tinha vindo aqui em novembro de 22 e agora estou voltando, e outras vezes, quem sabe, estaremos juntos com vocês. Obrigado pela paciência, muita luz e muita paz a todos vocês. Obrigado.